Salve, salve, meus queridos! Rafael Lima aqui na área, iniciando mais um episódio do Inova Podcast. E hoje a gente está com a presença ilustre de uma pessoa muito querida, de uma pessoa que foi um dos mentores. Sabe aquela pessoa que participa de uma das viradas de chave da sua vida? Sim, há mais ou menos, vou colocar aqui uns 6, 7 anos atrás, um pouquinho mais eu acho, eu estava num momento bem difícil na minha carreira, na minha vida. E eu busquei uma formação. Sim, gente, eu busquei um mentor. Porque sozinho, às vezes, a gente não consegue chegar no local. E quando eu busquei esse mentor, foi quando a minha vida começou a mudar totalmente o sentido. Por quê? Me tornei o melhor líder, me tornei o melhor marido. E essa pessoa se chama Marcelo. Marcelo, muito bem-vindo aqui no Inova Podcast. É um prazer estar com você aqui. Prazer. E realmente, eu acho que eu nunca falei isso pra você, mas realmente, meu querido, foi naquele momento que você deu aquele treinamento pra gente na época de desenvolvimento pessoal, foi uma ruptura na minha vida. E eu queria trazer você, na mesma porque do Inova Podcast, pra você contar um pouquinho, se apresentar, falar do teu trabalho, pra gente poder transformar a vida de mais pessoas, não é verdade? Em primeiro lugar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz por estar aqui nesse momento contigo, Rafa. Né? Alegre mesmo e feliz por poder realmente ouvir essas palavras suas e poder pensar que nós somos pessoas que inspiramos outras pessoas. Exato. E às vezes as pessoas não dão conta disso, de que a pessoa mais simples, mais quieta, mais calma, mais tranquila, ela não causa impacto na vida das pessoas, mas a gente causa impacto. E isso ajuda a transformar a vida das outras pessoas. Às vezes uma pequena frase, às vezes uma pequena colocação, uma pequena palavra, um olhar, um aperto de mão, às vezes dá um direcionamento completamente para a vida das pessoas. E isso é maravilhoso. E poder estar aqui na tua frente hoje, nessa mesa do Inova Podcast, nossa, é maravilhoso para mim. E tô feliz por essa nova jornada aí, amigo. Aí sim. Então, se você quer entender como o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional pode se conectar com a tecnologia, com a inteligência artificial, você tá no lugar certo. Se você não segue o Inova Podcast, então clica aqui, ó, seguir, encaminha, manda pra avó, aproveita, porque esse conteúdo ninguém ainda tá falando. Como que você pode conectar o conhecimento da inteligência emocional com a inteligência artificial? Marcelinho, fala pra mim, Nossa. Como que tá essa questão toda no mercado? Você que já tá trabalhando mais tempo, já tá bem conectado com tudo isso aí, já formou mais de 3 mil, 4 mil, quantas pessoas? Vamos Fala aí. lá, então. Eu quero Contando um pouquinho da jornada, né? Não, antes que eu terminar, só fala o número, só pra... Nossa, 40 mil. 40 mil? 40 mil pessoas já estiveram nos meus treinamentos, nas minhas palestras, nos meus desenvolvimentos. Meu né? Deus, então acompanhe, porque hoje o negócio vai ser fino. Exato. Mas me conta um pouquinho, Marcelinho. Vamos lá. Me conta um pouquinho quem é você, me conta como tudo isso aconteceu. Essa jornada começou há muito tempo atrás, né? Já estamos aí numa jornada de mais de 25 anos, eu tô quase perto de 30 anos de desenvolvimento, aonde eu comecei a buscar. Por quê? Porque eu não sabia quem era eu. As pessoas perguntavam, quem é você? Eu dizia, eu sou Marcelinho. Tá, não sei o que, tal, faço isso, faço aquilo, mas quem é você? E aí isso começou a me inquietar. Eu morava no Mato Grosso do Sul, lá por 1995. Olha como faz tempo, gente. E eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa lá que trabalhava com treinamento e desenvolvimento. E essa pessoa era uma pessoa assim, de uma certa forma, pelo olhar que a gente tinha como aluno, meio deficitária na função que estava exercendo. E eu sempre fui um cara muito habilidoso na comunicação, na fala, na síntese, em poder pegar um tema, transcrever sobre aquele tema, pensar sobre isso, escrever, falar sobre aquele tema. E eu pensava, eu posso dar treinamento melhor do que esta pessoa. E lá começou a despertar. E eu comecei a buscar. Com a ânsia de não saber quem eu era, e com a ânsia de querer fazer, eu comecei a buscar conhecimento. Busquei a entender quem era eu. E aí comecei a estudar PNL, comecei a estudar desenvolvimento humano, comecei a ler muito, li muito livro, Rafa. Li muito livro. E foi indo, e foi buscando. Fui pra faculdade, fiz faculdade de administração, já querendo conhecer um pouco mais o lado de administrar a mim mesmo e outras coisas, e também já estava no negócio, trabalhando, e assim foi indo. Comecei a treinar os meus colaboradores. E eu percebia que quando o colaborador se identificava, quando ele sabia quem ele era, ele produzia mais. Ele entregava mais, o resultado era melhor e a gente crescia em faturamento e ganhava prêmio e assim foi indo. E eu fui começando a ser percebido pela empresa e eu comecei a dar treinamentos na empresa para todos os colaboradores. E era uma rede de 75 unidades.
E aí a gente começou. E depois veio o Sistema S, toda a linha Sebrae, Senac, Sesc, e a gente foi crescendo. E eu fui me despertando principalmente para a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional, quem é você e como você utiliza as suas inteligências. Porque não adianta somente eu saber também quem eu sou, se eu não sei o que fazer com isso. Então é um processo, é uma jornada que vem aí nesses quase 30 anos de muita evolução, de muito crescimento, de muito conhecimento, e eu tive a oportunidade de entrar em grupos de empresas que tinham a abertura no Brasil inteiro para dar treinamentos. E eu comecei a viajar o Brasil inteiro. E cada vez que eu viajava, alguém me conhecia e dizia assim: eu quero você na minha empresa, porque eu quero levar você para você ensinar isso para os meus colaboradores. E a gente ia. E nesse caminho foram mais de 40 mil pessoas no Brasil inteiro. Eu viajei todos os estados brasileiros, as principais capitais, todas as capitais, as principais cidades do Brasil, e as pessoas foram se desenvolvendo. E o grande detalhe é isso. As pessoas, Rafa, elas não são instruídas ao conhecimento de quem elas são, ao conhecimento próprio. Você é instruído desde que você nasce a você saber matemática, saber português, saber ciências, saber história, saber geografia, e que é muito importante. Mas você também é impulsionado a ser um bom profissional, a fazer as coisas certas, as coisas corretas, a você ser um bom filho, um bom aluno, um bom esposo. Mas ninguém te ensina e ninguém te impulsa a você buscar exatamente ser bom para você. E esse é um ponto bem forte que você traz. Sabe por quê? Eu tava conversando com o Davidson Ferreira. Sim. E daí ele falou bem assim pra mim no podcast. Falou: Rafa, em uma pergunta eu consigo identificar como que a pessoa tá. Eu falei: que pergunta é essa? Aí ele pergunta o seguinte: quem você é? Aí a partir do momento que a pessoa responde: eu sou um engenheiro. Pronto. Eu sou um farmacêutico. Pronto. A pessoa já tá com a identidade toda bagunçada. E é isso. Porque a gente foi instruído desde pequeno, que você comentou. A ser alguém, algo, um personagem, uma persona. E se a gente for olhar, isso é socrático. Isso vem lá de Sócrates, né? Quem é você? Conhece-te, né? E aí depois vem Jesus Cristo e tantos outros que vieram depois e diz: conhece-te a ti mesmo. E você não é impulsionado a isso. Você é impulsionado a conhecer uma profissão, você é impulsionado a conhecer uma metodologia, você é impulsionado a conhecer várias coisas, menos quem é você. E o grande detalhe é esse. Se você não sabe quem você é, não adianta. Você pode até conseguir algumas coisas na sua vida, ou até grandes coisas, mas vai chegar um momento que de repente vai dar um vazio lá dentro e vai dizer assim: e aí? Tenho dinheiro, tenho fama, tenho sucesso, tenho tudo que preciso, mas tem um buraco aqui dentro que eu não sei aonde está o início. E o início é esse. Então, o grande movimento que eu acho que as pessoas que trabalham com o desenvolvimento humano é realmente você impulsionar a pessoa a fazer com que ela olhe para dentro. Como ela se comporta, como ela se valoriza, como ela se identifica, como ela capta as mensagens, como ela recebe as informações, como ela processa tudo isso no dia a dia dela. Por que ela tem prioridade? Por que ela não tem prioridade? Por que a pessoa é procrastinadora? Por que a pessoa não consegue ir além? Ou por que a pessoa trabalha e se desenvolve? Eu atendi um cliente esses dias, trabalha e se desenvolve até um determinado período na empresa, depois ele desanima e sai, vai buscar outra. E daí ele trabalha de novo, cresce e chega no momento ele sai, desanima, vai embora. Tem um buraco ali dentro. Tem alguma coisa que tá faltando. Tem ali. Então, esse é o processo. É esse o trabalho. Nós temos que trazer as pessoas pra dentro e não pra fora. Porque pra fora é fácil. Pra fora, hoje, a gente busca... Nós temos a tecnologia que nos ajuda muito. Mas e pra dentro? A tecnologia precisa nos ajudar a ir pra dentro. Esse é o grande caminho. Mas tem um ponto que eu gostaria de trazer pra mesa pra gente refletir, que é o seguinte... Se você não olha pra dentro, você não sabe quem que é. Você não tá com problema de identidade, não sabe de propósito. E a partir do momento que você pega uma inteligência artificial, por exemplo, e constrói ela com base nessa base frágil, você vai mais rápido pro fundo do poço. Sim. Gente, olha que complexo. Está num momento muito especial na nossa sociedade, que com a entrada, né, da inteligência artificial, da forma que ela tá vindo... É um turbilhão. Tem um empresário de uma ponta que tem medo, fala: não, quero nem saber disso aqui. E tem um pessoal olhando e fala assim: nossa, que legal. Eu vou colocar na minha central de atendimento, eu vou usar ela de uma forma operacional. Mas ninguém tá olhando pra IA de uma forma... Ninguém, vírgula.
né? Ninguém, vírgula, né? A gente tá aqui nessa mesa para poder trazer esse conceito para vocês, né? Da conexão da inteligência emocional com a inteligência artificial. Quando você entende tudo isso que o Marcelinho colocou, né? Entende quem você é, entende para onde você tá indo, você compreende seus recursos e limitações, você consegue, sim, aí criar uma IA estratégica que vai trazer um plano baseado em você. Perfeito. É que isso é um grande, eu acho que é o grande X da questão. Vamos fazer uma linha de raciocínio, Rafa, para trazer muito mais claro ainda isso que você tá falando em outras maneiras. A verdadeira briga das pessoas em saber, somos racionais ou somos emocionais? Você é racional ou emocional? Mas, não, eu acho Primeira que eu sou. pergunta, acho que eu sou racional. Acho que eu sou emocional. Você é os dois. Quem toma a decisão? O racional ou o emocional? Aí as pessoas vão dizer: é o meu racional. Não. Ok, mas com qual base? Com a base emocional. Sim. Agora tu imagina, dentro desse contexto, a inteligência artificial, qual o papel que ela vai utilizar? Ela vai utilizar o papel racional. Só que quem alimenta a inteligência artificial é o lado emocional. Sim. É o lado emocional que vai alimentar as informações, para que ela possa trazer, segundo a sua essência, que a sua essência é emocional, nós somos seres emocionais, conforme a sua essência, a melhor atitude, a melhor ação, a melhor forma, a melhor a maneira que você tem de realizar aquilo que você deseja. Ou seja, nós não temos que pensar que somos somente emocionais ou somente racionais. Só que o grande detalhe tá aí. Nós não utilizamos a nossa racionalidade da maneira correta. Sim. Porque nós não conseguimos trazer a clareza das nossas emoções, de quem nós somos, porque nós não sabemos quem nós somos. E aí entra nessa questão de que se de repente a inteligência artificial for alimentada de maneira leve, superficial, mais rápido leva o cara pro buraco. Sim. Ele vai mais rápido pro caminho errado. E aí é que tá. Por isso que nós estamos pensando e por isso que nós estamos falando aqui justamente sobre isso. A importância de você saber quem você é. A importância de você conhecer quem você é, suas origens, da onde você veio, como é que você viveu, qual foi o ambiente. Por que você é desse jeito, Rafa? Pois é. Por que você comunica tanto? Por que eu sou desse jeito? Você tá falando tanto, você quer falar pra quem? Exato. Né? Então assim, quem que você quer que ouça o que você fala? E por quê? Quais são os motivos que você tem que falar tanto? Então isso é o grande detalhe. Se a gente olha e descobre qual é a razão disso, você alimenta uma informação racional, uma informação que vai saber dizer pra você: opa, peraí, mas segundo você se você fizer isso, não vai ser legal pra você. Eu queria trazer um conceito aqui bem legal, pessoal. Acho que pra poder colaborar com esse processo, Marcelinho, que você tá falando aqui, que eu tava um tempo atrás, quando tava no passado, eu tava num momento bem difícil na empresa, tava como diretor de tecnologia lá, e sentindo assim que não tava, sabe aquela falta de propósito, né, realmente. Você sentindo que você tava entregando, você tava fazendo as coisas, mas no final você tava só olhando o contra-cheque lá no final, né, o foco no contra-cheque. Então você olha assim e fala: não, mas o que eu tô transformando realmente na vida das pessoas? E a partir do momento que você, lá no passado a gente descobre os nossos propósitos. Aí vem algumas crenças que acabam travando a gente. E tem muitas pessoas que estão escutando a gente aqui que o que acontecia comigo, tinha um negócio chamado algema de ouro, né? E ela é bonita, é cravejada de diamantes, mas é uma algema. E eu gosto de chamar isso, sabe o que é? É um conceito que eu abstraí do livro Nassim Taleb, chama Sucesso Irresponsável. E o sucesso responsável é acabar com a tua vida. Por que é sucesso responsável? É quando você não sabe tudo o processo interno que está dentro de você e você vai tomando as atitudes erradas, e agora com o advento da IA, que você consegue acelerar os seus resultados, você chegar muito mais rápido numa encruzilhada. Perfeito. E eu gosto de chamar de o posto do Sifu. É que imagina a rota do sucesso. Você tá na rota do sucesso. Você tá com o teu carrinho lá. Aí você entrou assim ó, na curva, mas o sucesso você tinha que pegar a esquerda aqui. Mas a curva era fechada, você teve que continuar, senão você ia capotar o carro. Só que você entrou no sucesso irresponsável. Você tem que parar no posto do Sifu. Vai entrar em burnout. Vai ter que fazer terapia, vai ter que buscar ajuda. Mas tem uma notícia boa, né? Que você consegue sair de lá e dar a volta e entrar pro jogo de volta. Exato. Mas assim, veja a importância de você ter esse conhecimento, esse discernimento. Porque o ano passado, eu
eu falo assim, eu quase entrei em burnout. Deu tempo de eu montar um plano de ação, deu tempo de eu fazer um plano de transição, montar a empresa, começar a tocar. Então assim, tem que ter esse discernimento, porque senão simplesmente acontece. Aí você fica desesperado. Exato. Então se você, nesse momento agora aqui, tá sentindo isso no coração e quer mandar um direct, manda um direct pra mim, pro Marcelinho, venha conversar com a gente que a gente tem a solução pro teu negócio. E o grande detalhe disso, por que o Rafa conseguiu sair? Porque tem uma palavrinha muito clássica que nós não podemos abandonar ela nunca quando a gente sabe quem a gente é, que é consciência. Sim. Se eu tenho consciência dos meus limites, se eu tenho consciência daquilo que eu tô vivendo, fica mais fácil de eu reverter as situações. Sabe qual que é o nome da minha consciência? Se eu não tenho consciência, não vai. Eu tenho duas consciências. Uma delas tem nome. Gisele. Ei, um beijo do coração, Gisele. Eu Ela olhava assim pra mim e falava, Rafael, você vai morrer? Que adianta? Tudo isso aqui você não tá em casa. E ela vendo lá, estribuchando em casa. Então, um beijo pra minha consciência, pra minhas pequenas consciências, Gabriel e Helena. Exatamente. Eu também tenho três consciências lá em casa que estão puxando as orelhas sempre. Cara, isso é muito forte, isso é muito complexo. Olha só. Bem claro o que você falou agora. Eu vivi agora, semana passada, com um cliente meu. Esse cliente crescendo, desenvolvendo, tal, indo legal, chegando nos níveis que ele queria. E daí, de repente, ele disse, Marcelo, eu tô louco pra dar mais um passo. Eu falei assim, calma. Antes de você dar esse passo, eu vou revisitar a tua história lá no nosso primeiro encontro. Porque no primeiro encontro ele me trouxe como foi a vida dele, e eu comecei a fazer testes pra poder identificar ele. Nos primeiros encontros, eu consegui conhecer ele não só no que ele me falava, mas na totalidade, na essência dele. E aí ele parou. Quando eu falei isso que eu ia revisitar, ele parou. Ele revisitou. Ele falou assim, como assim, Marcelo? Eu falei, sim, eu vou revisitar. Porque eu não posso ser irresponsável com você em deixar você continuar seguindo os passos que você quer seguir se isso afetar alguma coisa que tá lá na tua base, lá atrás. Uau. E aí ele parou e olhou, e daí por que eu digo? Se você não tem consciência da sua história, da sua vida, da sua jornada, você tá fadado a quem sabe seguir caminhos que você não precisa seguir. E aí tu entrou na curvinha errada. Então quando eu falei isso, ele parou. E eu tive a oportunidade de trazer pra ele, lembra disso, lembra disso, lembra disso, lembra disso. E ele mesmo disse assim, nossa Marcelo, eu não lembrava que você, eu não sabia que você lembrava disso, porque nem eu lembrava. Eu disse, mas eu lembro. Eu lembro o que você me falou. Então, percebe? Às vezes nem a gente consegue lembrar o que a gente fala. E isso é importante. Quando você tem algo do teu lado que te lembra quem você é, um mentor, a inteligência artificial, algo que tá ali na tua mão para poder ser a base para você seguir os teus passos, fica muito mais fácil você fazer teus planos, tua jornada, o que você vai comprar, o que você não vai fazer, o que você quer, o que você não quer para sua vida. Isso é o grande detalhe. Só que para isso você precisa juntar as duas coisas. Quem você é, a tua emocionalidade na mais pura essência, como você surgiu nesse mundo, e algo que possa te dar realmente, sem nenhuma interferência do meio onde você está inserida, porque o ambiente é muito forte para isso, uma informação do que você precisa fazer. Porque se a gente não tem esses dois, a gente fica ou muito racional ou muito emocional. Então a gente precisa do caminho do meio. Juntar as duas partes. Top. E você falando aqui, eu lembrei de uma história de um menino. Acho que ele tinha um ano e meio, 2 anos. Ele se queimou. Ficou internado 2 anos no hospital do... Agora é Mackenzie aqui? Hospital Evangélico? Sim. Ele tinha o setor de queimados lá. Ele ficou internado 2 anos lá. 2 meses internado. Aí ficou sem o papai e sem a mamãe. Aí você imaginou a complexidade com a cabeça dessa criança. Aí ela cresceu e quis ficar se mostrando, querendo fazer sempre mais. Porque ele queria estar ficando aonde? No ponto de vista, chamando a atenção. Porque ficou lá um tempo sem pai e sem mãe. Eu não sei... Eu não lembro o que passava na minha cabeça. Eu não lembro o que passava na minha cabeça, mas é fato que me marcou. E demorou. Essa história é minha, tá? Demorou, é óbvio, agora vocês entenderam, né? Demorou muito tempo pra cair algumas fichas pra mim. Porque eu fazia o que eu fazia da forma que eu fazia. Porque eu ainda me considero um cara de muita ação. Pensa, desenha, pá, faz. Mas não justificava. Eu pensava assim, agora eu me formei em engenharia, eu vou ser um engenheiro. E daí virei um engenheiro, carteira assinada. Meus amigos falaram assim, Rafa, que doideira é essa? Como você conseguiu um cargo de engenheiro? Eu falei, não sei, mas eu falei que eu ia, não ia.
pessoal da ExxonMobil me chamou pra trabalhar. Eu falei, é do quê? É de analista. Não quero. Pensa num cara chato. É só se for engenheiro. Não, tá louco? Nada. Consegui cargo de engenheiro, depois virei gerente. Eu lembro até hoje, um gerente meu lá na GVT. Um beijo, João Fábio de Oliveira. Ele chegou bem assim na entrevista. Estagiário. Era estagiário na época. Ele falou assim, não, me conta uma coisa. Qual que é teu sonho? Daí eu falei, em 2, 3 anos tá sentado na tua cadeira. Vivi isso também. O cara estremeceu e falou, caramba, ninguém nunca falou isso pra mim. Então, porque eu tinha na minha cabeça que eu tinha que estar numa posição diferenciada de chamar talvez a atenção. Sim. Porque na empresa, meu pai tem uma metalúrgica e eu queria ter trabalhado com meu pai lá no passado. E não pude trabalhar. Aí que eu falei assim, se eu for entrar, e olha como o que a gente solta pela boca tem muito peso. Né? Eu peguei e falei uma coisa assim, muito forte, eu lembro até hoje. Tava eu e a Gi, ela já era minha namorada na época, então a gente tá na jornada há 18 anos já junto. Que beleza. Eu falei bem assim pra ela, nem que eu seja um gordo, um careca usando óculos. Porque eu sou o cara da comunicação e da execução. Eu não sou o cara da análise, eu não sou engenheiro, aquele cara que fica desenhando, escrevendo cálculo. Eu falei, era difícil pra mim lá. Eu falei, nem que eu... Porque eu falo gordo e careca. Fiquei gordo, né, cara? Careca, tô ficando. Meu Deus do céu. Tá olha como a palavra é forte. Que arrependimento. Mas eu soltei. Mas eu vou me formar em engenharia. Sim. Aí me formei em engenharia. Aí quando eu entrei dentro da empresa, eu falei, eu vou virar gerente. Virei gerente, virei diretor. Mas eu comecei a pegar tanto problema que não era meu. Eu comecei a entrar em tanta luta energética que não era minha. E o meu coração, a minha essência sabia. Falei, Rafa... Você tá fazendo tudo isso, mas você só tá aqui... Por quê? Eu fazia processo de coaching com todos os meus funcionários. Um beijo pro pessoal da Consilux, do pessoal do... Eu pegava um por um. Vem você, vem... Fiz processo de coaching com todo mundo. E fazia aquele acompanhamento. Ou seja, eu tava executando meu propósito, mas eu tava ressignificando. Exato. Mas eu não tava no 100% lá. E olha que interessante, que eu queria entrar nesse ponto com você. Como que a gente acredita... Muito forte. Como que a gente acredita nas histórias que contaram pra gente, de como a gente acha que a gente entende, né? Aquilo é verdade. Então, assim, eu vou fazer um convite pra você que tá escutando a gente aqui agora, entender se as historinhas que você tem na sua cabeça hoje, se não são historinhas de criança. Vou te falar uma coisa muito forte e vou dizer pra você também, que tá aí. Será que você sabe realmente o porquê que você faz as coisas que você faz? Você tem certeza que você faz as coisas por você? Um dia eu perguntei para um gestor de uma empresa que fui atender, perguntei para ele, quem que gerencia a tua empresa? Quem que governa a tua empresa? Quem que manda na tua empresa? Quem que dita as ordens na tua empresa, no teu negócio? Ele falou, sou eu. Espichou o peito e falou, sou eu. Eu falei, e se mudar qualquer coisa no mercado? Se acontecer isso? Não, daí fica complicado. Eu falei, então você não governa, você não manda, você não direciona o teu negócio, a tua empresa. Quem direciona é o ambiente, é tudo externo que tá aí. Quantas vezes a nossa vida nós levamos para lugares que a gente não quer ir, porque a gente tá tentando levar para algo ou para algum lugar para justificar ou para fazer com que o Rafa traga essa expressão de chamar a atenção de alguém. Nós estamos sempre respondendo a alguém. Exato. Nós temos comportamentos por alguém. Por que você é do jeito que você é? A história que você diz que é a sua, será que é a sua ou a história que contaram e você acreditou? Quantos e quantos clientes eu tive que tiveram as suas formações, fizeram e eram infelizes? Sim. E eles chegavam e diziam em um determinado momento, mas eu fiz isso porque meu pai e minha mãe fizeram e quiseram. Vou contar um exemplo muito próximo. Eu tenho um casal de filhos. Eu tenho um filho mais velho, vai fazer 27 anos, e tenho uma filha que vai fazer 24 anos. A minha filha é bailarina desde os 10 anos. E um dia meu filho, fazendo engenharia, ele... foi junto com a gente pra Joinville, no festival de dança lá em Joinville. Legal. E ele ouviu um professor do Bolshoi dizendo assim, menino dança como menino e menina dança como menina, no balé. Clicou. E ele gostou daquilo, porque sempre existia um preconceito, essa história de menino dançando balé, aquelas coisas, né, que as pessoas colocam na cabeça. E o meu filho gostou daquela ideia e quando ele voltou ele disse, gostei do que aquele professor falou, acho que eu vou começar a dançar. Beleza. E um dia tô eu viajando, eu tava lá no Nordeste, dando treinamento, e minha esposa me manda uma mensagem e diz assim, você acredita que o nosso filho quer dançar agora, vai começar a dançar agora balé?
Daí Você tem que falar com ele. Eu falei, pode deixar que eu vou falar com ele. Parabéns. Quando eu cheguei, eu fui falar com ela e eu disse, se o nosso filho quiser dançar balé, ele vai dançar balé. Porque eu tô cansado de encontrar gente com 40, 50, 60 anos Que gostaria de dançar balé. que gostariam de ter feito outras coisas e não fizeram porque os pais não disseram. E quando eu fui falar com ele, ele já tava metade do período de engenharia. E aí eu fui falar com ele, ele disse, ei filho, a mãe disse que você quer dançar? Ele falou, sim pai, eu quero, mas eu vou terminar minha faculdade. E o meu filho terminou a faculdade. Meu filho hoje trabalha como engenheiro. E ele dança de vez em quando. E ele dançou por muito tempo. Agora tá se preparando pra casar, parou um pouquinho pra economizar e se preocupar com o casamento. Mas, cara... Ele tava com a livre escolha. Com a livre escolha. E é isso. As pessoas, quando não se conhecem... Não consegue. Elas não vão conseguir dizer assim... Isso aqui não é meu. Isso aqui é teu. Eu tenho um caso muito forte, Rafa. Eu tive um cliente... que ele queria ser jogador de futebol. Ele não foi. E ele fez de tudo pro filho dele ser jogador de futebol. E o filho dele não queria. E o filho dele comprou a ideia. E o filho dele foi pra escolinha e foi indo. E o menino estava no ninho do urubu, dormindo naquela noite que pegou fogo. E ele foi um dos meninos que morreram lá no Flamengo. Nossa. E aí? Esse meu cliente falou, Marcelo, e agora? O filho queria até, mas queria contentar o pai. Imagine a dor do pai. E eu tenho certeza que ele sente até hoje essa dor. E se ele tá me ouvindo, ele sabe que eu tenho um carinho muito grande e as orações sempre estão pra ele. Mas quando a gente para e pensa assim, Rafa, quantas vezes as pessoas fazem coisas sem serem pra elas? Agora, quando você sabe quem você é, você pode até dizer, eu vou fazer pra você, tá? Eu vou fazer pra você, eu vou cumprir pra você, mas espera aí, eu vou fazer pra mim também. E aí vai embora. E aí, a questão do caminho da curvinha é importante a gente saber. Sim. É importante você saber. E assim, e aí, como é que foi a tua história? Legal, imagina um menininho, aquele queimadinho, que de repente ficou longe do pai e da mãe 2 meses. Pode imaginar que, quem sabe, o pai e a mãe não gostam mais dele. Mas será que o pai e a mãe não gostam ou o pai e a mãe morriam de saudade, ficavam chorando em casa? Sim. Percebe? Essa foi a reflexão que eu cheguei. Que eu falei assim, poxa, se colocar, ter empatia, mas quem tem essa capacidade é o adulto, a criança não tem. A criança não tem. Mas a criança tá lá atrás. E aí ela... E fazer esse processo que a gente tá levantando aqui, foi difícil, mas cara. Claro, Rafa... Foi doloroso, meu. E depois de grande. Isso. Rafa... As pessoas podem estar ouvindo a gente e tá dizendo assim, mas meu Deus, eu vivi isso também, como é que eu faço pra sair disso? Aí eu digo assim pra você, bota a mão no coração. Tá batendo? Tá. Ainda dá tempo. Só não dá tempo se não tiver mais batendo. Mas ele não vai conseguir responder. Mas fiz um monte... Se não tiver batendo, ele não vai conseguir responder. Ele não vai conseguir responder. Então assim, se tiver um monte de coisa que de repente na tua vida não foi legal, porque você não sabia qual é o caminho... Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem um cara aqui, ó. Tem outro aqui. E tem mais. E tem um monte aí. E tem um monte de gente aí, ainda que é parceiro da gente, que faz um monte de coisa pra poder ajudar. Gente, eu trabalho com desenvolvimento humano há quase 30 anos. E eu resolvi estudar mais ainda, porque eu sou um eterno estudante. Eu tô na faculdade de psicologia de novo, mais uma faculdade, estudando, banco de cadeira. Tô lá assistindo aula todo dia de manhã, anotando, fazendo trabalho, fazendo prova, pra poder conhecer mais ainda esse ser humano que somos nós. Porque a gente precisa cada vez mais ter a certeza de quem você é pra saber onde você quer chegar, aonde você pode ir. E aí entra num outro ponto muito forte que você trouxe agora. Propósito. O que é propósito realmente? Você sabe o que é propósito? O propósito tá ligado com o quê? O propósito tá ligado com valor. Valor é o quê? Às vezes as pessoas não sabem nem o que é valor. Sim. E às vezes os valores são deturpados. Daí como é que vai ser o propósito? E aí chega naquele ponto lá de amanhã ou depois tá doente, tá aí depressivo, né? Tá aí passando por crises, né? De relacionamento, familiares, e aí pode perder tudo que realmente tem valor. E até falar assim, uma merda que a gente fica de cara com isso aqui quando eu olho pro passado e algumas coisas que eu acreditava que era verdade e não eram, eu olho hoje e falo assim, ai, por quê? Eu lembro de sentir saudade de algumas questões que eu não tinha quando eu era pequeno. Eu lembro de algumas coisas dessas, mas já ressignifiquei. Mas eu lembro que minha mãe falava, sabe o quê? Eu falava assim, mãe,
pô, então tirando sarro de mim na escola. Daí minha mãe falava assim, calma, filho, reza por eles, porque Jesus Cristo ensinou que você tem que rezar. E eu falava, mas pinóia! Vou rezar, eu quero é matar, vai pro inferno, aí que o capeta mata. Você brigava na escola, Rafa? Muito. Eu brigava na escola. Senhora. E que na verdade, assim, eu não causava briga, mas acontece, como eu sempre fui fortinho, aí o pessoal vinha que queria tirar sarro, aí eu arrepiava, e eu brigava forte, eu brigava mesmo. Eu era pequeno. Era não, sou, né? Não, você que tá falando. Eu sou pequenininho. Eu tenho 1,54m. 1,54m? 1,54m. Então, assim, imagina. Cara, brigavam comigo e chamavam de tudo quanto era apelido. Aí eu subia pra cima dos caras. E eu batia. E tinha que subir mesmo, né? E batia. Então, assim, cara, é isso. O teu comportamento é só uma reação de uma informação que tá no teu ambiente. Conforme o comportamento que você tem, conforme a percepção que você tem, conforme você captou isso, conforme você vai agir. Mas daí minha mãe falava assim, Rafa, você tem que rezar, reza. E ela sempre falava, nossa mãe, pô, o diretor da empresa lá, o cara chegou, depois, né? Eu chegava no final de semana, eu contava, o pai falava, nossa, filho. E eu contava a situação naquela e o pai ficava, cara, e daí? Pedindo sugestão pro meu pai, Sim. né? Pai, olha a treta que tá acontecendo no meu trabalho, me sugere alguma coisa aí. E buscando orientação, assim, meu pai, muito sábio, no empresário, ele chegava também, indicava, e minha mãe chegava, reza, filho. Reza, o cara quer que vá pro inferno. Aí o que aconteceu? Isso eu acho que é legal colocar pra vocês, porque faz parte da conversa aqui total. Eu tava um momento muito difícil. Eu assumi a diretoria da empresa lá, só que era uma empresa nova. Sim. E eu não fazia parte dos grupos dos diretores, do grupo econômico que tinha entrado nesse business. E eu entrei como diretor de tecnologia do acionista, tava botando dinheiro. Mas os caras do business, do negócio, eles que dominavam. E pensa no cara que ficou se sentindo excluído. Tinha reuniãozinho na sala, Rafael chegava, a conversa acabava. E aquilo foi me correndo. E eu descobri, falei, meu Deus, eu tenho um problema de autoestima. Aí eu falei, autoestima? Falei, não, eu preciso de ajuda. Porque aquilo, eu sonhava, eu deitava no sofá e ficava sonhando com aquele diretor na minha frente, daí o outro diretor. Dormia com os diretor. Eu dormia com os diretor, mas eu dormia com o diretor. A gente dormia junto, ficava batendo pato de noite, sonhava com os caras, chegava a aguar a boca. Então, olha que doideira, eu dormia com os caras. Aí, no mundo é figurativo, tá, gente? Só pra vocês imaginarem. Não sei. Figurativo. E tá tudo certo, E tá tudo certo. Aí então, eu dormi com os caras. Um beijo. Eles sabem que. Um beijo pra todos vocês, hein? Saudade, hein? Daquela época. E daí, e com aquele negócio de, cara, que coisa. E era um ambiente de guerra mesmo. De briga, de estresse. E daí eu peguei, busquei terapia, busquei ajuda. Aí uma psicóloga, amiga da família, eu falei pra ela assim: queria conversar com você. Daí o que tá acontecendo? Tô com o problema de autoestima. Dela, você? Se não é autoestima. Eu falei, não, tenho que conversar com você. Olha o que tá acontecendo. E tô me sentindo excluído. Eu brincava assim, mas tô me sentindo mesmo. E ela, não, Rafael, nada a ver. Começaram a falar. Aí eu vou conversar com a minha mãe. E minha mãe falou o quê? Reza. Aí, eu tava num momento bem interessante na minha vida. Eu tava fazendo muita meditação. Eu tava buscando bastante questão espiritual. Eu falei, hoje eu vou rezar. Isso. E comecei a orar para aquelas pessoas. E comecei a orar. E daí quando eu via eles, eu senti alegria. Olha que esquisito. Eu senti alegria. Opa, e aí? E ele, opa, e aí? Começou a haver uma relação. E aí, tudo bem? Começou a melhorar o relacionamento ali. Aí comecei a ter uma treta com o chefe lá. E falei, vou rezar pra esse danado também. Eu ia pro grupo de oração. Passava o Santíssimo e eu falava, abençoa a família daquele homem, que ele prospere. E eu via o cara e ficava feliz. Aí eu falei assim, mãe, não é que funciona? O que é isso, mãe? Ela, não, você tem que rezar, porque você tem que perdoar, porque ele mora dentro do teu coração. E daí eu comecei a pensar, eu falei, ele mora no coração, mas não é no coração. O que acontece? O que é uma... isso aqui é forte, eu não vi lugar nenhum ainda, deve ter explicação pra isso. Tem. Me ajuda depois a explicar. Me explicar. Essa aqui, quando você ora pra uma pessoa, na verdade, você está orando pra você mesmo. Por quê? Essa pessoa, esse pedaço de memória, eles são células nervosas suas. Olha que louco. Então, essa memória que você tem desse lazarento que te apurriou, dessa traição que você teve, de alguma coisa tem. Essa pessoa que você tá lembrando agora, ela é
parte. Uma parte sua. Porque ele tá lá, ele não tá nem aí pra você. Aí você tá com essa parte interna tua. Isso. A partir do momento que você odeia essa parte sua, você tá se autodestruindo, você tá se degladiando e teu corpo sente. Isso. E a partir do momento que você abençoa essa parte, que você reza, quando você olha pra ela, vai te dar alegria e você vai parar de... É questão de amor próprio. Exatamente. Olha que loucura isso. Então, a oração, eu disse, a oração, ou você desejar bem ao próximo e aquela pessoa que tá fazendo mal pra você, ou aquela situação. Então, é incrível. Então, eu descobri faz pouco tempo, cara. E olha faz só. questão de 2, 3 anos que eu descobri isso. Vamos Loucuragem vamos isso. ajudar o Rafa a entender mais isso ainda? Me Olha ajuda, só, não. que Isso coisa aí- linda. Isso é louco. Beleza, vamos lá. Rafa alegre, feliz, tal, contente, não sei o quê. O problema da autoestima. Não é problema da autoestima. Duas coisas. Tô me sentindo excluído. Onde é que ele foi excluído a primeira vez? Há muito tempo atrás. Quando ele se queimou, ficou Quando ele se internado. queimou, ficou 2 meses lá, aí começa a plantar uma semente e daí fica lá dentro, no meu lado inconsciente. No meu lado inconsciente, mas fica ali dentro, guardado. Pronto, e isso ali fica ali armazenado e vai embora. Desde a concepção, na membrana da célula, quando as células começam a se bipartir, tem já um armazenamento de informação que depois vai pro cérebro e fica guardadinho lá no inconsciente. Então tudo que aconteceu desde o momento da concepção tá aí dentro. Você não lembra, mas tá aí dentro. Essa é a primeira coisa. E aí vai. E aí, de repente, o Rafa com raiva daquele povo lá. E aí a mãe diz, reza. A oração tem o seu lado espiritual, o seu lado divino, que a gente não tem como medir. Não tem como explicar. Mas a ciência consegue medir uma outra coisa que está relacionada à oração. Quando você tá agitado, e o Rafa é agitado, como é que estão os impulsos nervosos dele no cérebro? Tá em onda beta, acelerado. Tá acelerado. De 14 a 21 pulsos eletromagnéticos por segundo ali, e ele tá louco, acelerado. Quando a mãe diz pra ele, reza, ele acalma, porque ninguém consegue rezar brabo. Ninguém consegue rezar com raiva. Você vai ter que respirar, você vai ter que acalmar e automaticamente você vai baixar o nível da frequência eletromagnética no seu cérebro e você vai sair de beta, você vai para alfa, você vai para teta e aí você muda a tua percepção sobre a pessoa que você tá com raiva. Ou seja, não é a outra pessoa que começa a ser mais simpática. Não é a outra pessoa que começa a olhar e perceber você de uma forma diferente. É você que está diferente com aquela parte que está dentro de você. Com aquela parte que está dentro de você. E porque tem outra coisa. Pensa assim. Sabe aquela pessoa que você detesta? Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que você odeia? Pois bem, dentro de você tem partes que reverberam, que você olha para ela e você enxerga tipo um espelho inconsciente. Espelho inconsciente. Aonde esse espelho inconsciente faz com que reverbere o sentimento dentro de você. E aí você fica com raiva. Então tá aí, a ciência explica isso. Então a oração é fundamental. Mas quando você olha e pensa, será que realmente é tanto problema assim? Será que eu não posso olhar para esse cara de uma forma diferente? Existe uma outra coisa que diz assim, não existe a tal resistência. Não existe a tal resistência. Se você não consegue chegar na pessoa, é porque você não achou o jeito certo. Porque todo mundo tem o seu lado. Todo mundo pode ser acessado. E Marcelinho, eu queria aproveitar que você trouxe aqui. Eu tenho um negócio aqui que dá pra mostrar. Produção, pode entrar um pouquinho aqui. Eu tenho um negócio aqui que dá pra mostrar. Então vamos mostrar. Que dá pra mostrar pro pessoal essa questão das ondas. Olha! Sabe por quê? Não, agora você falou isso que me deixou curioso. Já viu isso aqui? Já viu isso ou não? Esse não. Não? Esse não. Nessa época, Esse não. deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Ó, nessa época que eu tava passando dificuldade lá, eu tava fazendo muita meditação, lembra que eu falei? Uhum. Meditação e oração. E eu usava... Pior que eu tenho que molhar isso aqui. Vamos ver. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês um negócio que é incrível isso aqui. Eu usava esse equipamento. Isso aqui é um equipamento de neurofeedback. Sim. Chamado Muse. Quer ver? Eu vou ver se eu consigo ver. Se tiver com bateria... Ó, que isso aqui não foi... Isso aqui não foi... Planejado não pra foi agora. planejado. Será que vai dar certo? Eu quero mostrar... Que é legal, que você tava explicando as ondas cerebrais, Exatamente. né? Eu vou mostrá-las aqui. Porque daí, conforme você tá agitado, ele vai dar o sinal e vai informar como é que você tá. Se você tá calmo ou não. Vamos ligar aqui. Legal. Tomara que funcione, Rafa. Vai ter a bateria. funcionar. Não, já armou aqui. Vamos ver se já ligou aqui, deixa eu ver.
colocou. Olha, ele já tá aqui, ele tá sincronizando. Ah, com... sim. Olha, ele começou já a medir. Já começou a medir. Se você começar... Olha, pessoal. Aqui, ó, se eu tô pensando, tô me movimentando bastante, significa que meu cérebro tá com as ondas... Ó, começa a ficar tudo vermelho aqui, ó. Isso. E a partir do momento que eu medito, não vou conseguir meditar aqui, que é muito... A cabeça acelerada. Mas a tendência é ficar bem amarelinha. Ele começa lá, ó. Pode perceber, ó. Se a gente começar a impulsionar o Rafa agora, a ele pensar em coisas que trazem irritação pra ele, coisas que trazem... Provavelmente o vermelho vai aumentar. É. Pensa naquela coisa assim que você fica brabo, Rafa. Olha que louco, ó. Ó, Aí, olha lá, ó, já começou, ó. Já ficou... Ó, Ó, ó lá, sangria ó. desatada. Ó, já fica doido. E isso é energia, isso é vibração. Nós somos energia. É frequência. É frequência. É que ele tá pegando atividade cerebral. Então, gente, Olha que legal. é impressionante. É impressionante. Só que o ser humano não olha pra isso. O ser humano não conhece isso. Não conhece. Ah, só os diferentes, né? Mas eu lembro quando eu tava fazendo... Os doidos. Só os doidos. Não, mas eu lembro quando eu tava fazendo... eu lembro quando eu entrei pra assumir a diretoria da empresa, eu trabalhava numa outra também. Daí o dono da empresa falou assim, ó, Rafa, você assume, só que você tem que tocar as duas. Uhum. Aí eu entrei na internet e falei, como que eu posso dobrar a capacidade? Sim. Aí eu comecei a estudar sobre mindfulness. Sim. E tipo assim, olha, se você estiver concentrado... E eu comecei nessa época a fazer de 20 a 40 minutos de meditação diária. Porque eu usava esse equipamento aqui, ó. Rafa, Esse aqui. os meus treinamentos, os meus desenvolvimentos, uma das primeiras coisas que a gente faz Que doideira, deu pra é mostrar. acalmar o povo. É acalmar o povo. É fazer com que o povo Respira. baixe a vibração. Você vivenciou isso. Geralmente nos meus treinamentos tem uma musiquinha calminha, tem uma luzinha, a cromoterapia, musicoterapia, aromoterapia. Não, mas- Tudo isso ajuda a baixar a frequência. Hein, vamos aproveitar. E aí, ó, vamos aproveitar aqui, ó. Ô, Luiz, coloca na tela pra gente, produção. Coloca na tela, acho que é legal te mostrar a pirâmide, que você vai começar a falar isso aí Pá! no ambiente, já tá na linha, tá na linha. Exatamente. Então, assim, cara, é muito doido o que acontece no cérebro da gente quando a gente começa a mudar o ambiente onde a gente tá. Então, por exemplo, as pessoas chegam para um treinamento, chegam para um desenvolvimento, chegam na tua frente, para uma reunião, as pessoas estão doidas, elas estão agitadas. Se você começa a falar, se você começa a criar um ambiente favorável para que ela possa se acalmar, é muito mais fácil a absorção daquilo que você quer falar. Ou seja, a compreensão da pessoa muda. Ou seja, eu tenho que preparar ambientes para poder falar com as pessoas. Eu tenho que seguir uma jornada diferente para poder fazer com que a pessoa tenha um comportamento diferente lá na frente. É esse o detalhe. E tem coisas aqui muito importantes que a gente vai poder mostrar para vocês. Olha só que maravilha. Nossa, que legal que deu o gancho, né? Bem certinho. Deu gancho, perfeito. Gente, a gente tá fazendo um movimento incrível aqui. Então, se você não tá seguindo aqui, se você não se inscreveu no canal do Inova Podcast, aproveita a oportunidade. Eu espero. Ai, clica aí. Clicou? Clicou. Então, continua. Segue a gente. Encaminha esse podcast para pessoas que estão precisando escutar isso. Porque agora eu vou fazer um convite para você. Coloca o cinto de segurança. Respira fundo. Porque você vai ter acesso a uma informação incrível. O que o Marcelinho tá trazendo aqui é muito importante, né? A gente deu uma volta e que legal que chegou agora. E chegou e estamos no tempo legal. Exatamente. Aqui, tá? Chegou agora. Por que acontece? Se somos o fruto do ambiente onde vivemos, o porquê não manipular ele? Eu vou dar um exemplo pra você, tá? Como que você pode utilizar a tecnologia pra fazer isso? Quer ver? Eu só vou pedir pra aumentar o volume. Não sei se o Marcelinho tá percebendo. Ele falou do áudio, mas quer ver, ó? Alexa, volume número 5 aí. Dá pra escutar aí, Percebeu? produção? A gente tá com o áudio binaural aqui atrás. Tá ali. O que significa estar com áudio binaural? É para baixar a frequência. Opa, tem um óleo essencial ali na tomada. Aí você começa a manipular Isso. o ambiente. Você, consciente, manipula o ambiente para você ter a melhor performance. É uma fontezinha de água, aquele barulhinho d'água caindo. Esse é uma boa, colocar uma fonte de água Eu aqui. tenho no meu espaço. No meu espaço eu tenho difusor, que tem um aroma, tem uma luzinha, tem a musiquinha e tenho a água. Porque daí o que acontece? Se eu pego uma pessoa pra atender, que a pessoa quase morreu afogada. Aí a pessoa, às vezes, tem pavor da água, porque ela não venceu ainda. Se eu colocar água ali, essa pessoa não conecta comigo, eu não consigo trabalhar.
Então eu tenho que colocar ali um cheiro, uma corzinha, ou seja, eu vou manipulando, moldando, adequando o ambiente para que a pessoa se sinta mais confortável e não crie barreiras, não crie resistências. Alguns pensadores, alguns psicólogos trazem que o ambiente não interfere na pessoa humana. Você nasceu, você é aquilo e pronto, acabou, você não é isso. Mas alguns trazem que você também é interferido pelo meio. E eu compactuo muito mais disso. Claro. Se o ambiente que você trabalha não é um ambiente legal, é um ambiente ruim, as pessoas brigam, provavelmente você não vai conseguir produzir legal. Agora, se é um ambiente harmonioso, as pessoas produzem melhor. Se é um ambiente muito escuro, se é um ambiente que tem muito barulho de rua, a produção vai ter que ser diferente conforme o público. Se tiver um público que precise concentração, calma, tranquilidade, provavelmente não vai entregar. Então, o ambiente é totalmente favorável a isso. E aí, com esse ambiente, a gente vai seguindo os passos e a gente vai se comportando. E qual a conexão que eu quero trazer pra vocês aqui agora? Porque tá aqui na cara, né? A gente falando de inteligência emocional com inteligência artificial. E ora bolas, como é que eu conecto esse negócio? Então, a partir do momento que você tem esse discernimento de como você percebe o meio, você vai começar a ter essa consciência. Opa, tem a consciência. Agora, como que você pode treinar uma IA para ela poder te conhecer, para ela conseguir, quando ela for trazer um plano de ação para você, consegue mostrar a tela aqui? Eu coloco na câmera aberta aqui pra gente. A gente até trouxe um diagrama aqui. A gente tem uma base na construção da nossa IA estratégica com base no desenvolvimento humano. Que essa base justamente tem tudo a ver que eu e o Marcinho está conversando aqui. Exato. Que é assim, você entende o ambiente, você fala pra IA em que ambiente você tá, e a IA vai sugerir pra você algumas mudanças. Isso. Por exemplo, vai colocar uma Alexa e vai chegar pra Alexa e falar bem assim: Alexa, vou começar os trabalhos de planejamento. Ela pode colocar uma música adequada pra você. Isso. Ela pode mudar a iluminação pra você. Pode mudar o ar-condicionado. Rafa, eu não tenho dinheiro pra fazer tudo isso. Mas vai lá na vendinha, na quitanda, compra uma merda, um óleo essencial. Então, é sobre isso. E olha, você saber manipular o seu ambiente. E a IA, ela vai trazer sugestões pra você. E olha que legal que você falou agora. E eu não tenho como não falar isso. Gente, é maravilhoso a gente poder entender isso. O Rafa falou assim, se eu vou fazer um planejamento, eu falo, Alexa, vou fazer um momento de planejamento agora e tal. Se quiser eu dar ela, exatamente. Né? E aí a Alexa vai colocar uma musiquinha legal ali, relaxada. Porém, se o cara é um cara que gosta e ele se inspira num momento de agitação, de repente, qual é a música que a Alexa vai colocar? Vai colocar uma música agitada, porque aquela música agitada vai pilhar o cara, porque ele percebe a informação daquele jeito e ele tem um comportamento condizente para esse. Se você alimenta essa informação para a IA vai te dar exatamente o que você precisa, sugerir para você o que você precisa para aquele momento. Então, assim, conforme você a IA vai te sugerir o que você é. Porque tem a questão de como eu percebo. Porque tem pessoas que percebem as coisas vendo. Nós estamos aqui, eu não sei se o pessoal tá enxergando o teu quadro do leão ali, né? Eu acho que não sei se dá pra enxergar o quadro do leão. Mas atrás do Rafa aqui tem um quadro leão. E é um quadro leão colorido, cara. É um quadro leão colorido. E assim, eu sou visual, eu sou um cara visual. Então, assim, tudo aquilo que traz um impacto, aquilo me chama a atenção. Então, volta e meia eu tô falando com o Rafa, mas eu tô olhando pro quadro do leão. Volta e meia eu tô olhando pro quadro do leão. Eu já sei quem é que quem fez o quadro do leão, né? Então, assim, já sei e tal ali. Eu já sei todos os detalhes. Porque isso me chama a atenção. Porque eu sou visual. Mas se eu não fosse visual, quem sabe aquele quadro me atrapalharia. Se eu fosse uma pessoa com uma percepção diferente, eu não conseguiria captar aquilo. Como assim? Se eu sou um cara que gosta de bicho, por exemplo, eu vou ser um cara sinestésico. E aí, se em vez de o leão que tá no quadro ali, o Rafa tivesse um gatinho ou um pet, um cachorrinho aqui correndo pelo estúdio, eu ia volta e meia tá passando a mão, ia tá passando a perna nele. Por quê? Porque eu gosto de sentir. Então, eu preciso me adaptar àquilo que eu percebo. Como eu percebo o ambiente? Se o ambiente tá muito frio, tá muito quente, eu também vou perceber, porque eu sou sinestésico. E assim sucessivamente. E o auditivo também. Sim. E aí, se eu percebo legal isso, a IA sabe como eu percebo as coisas. Ela vai te sugerir um plano adequado pra cada momento da minha vida. Sim. Ponto. É isso. É isso. Água. Que jeito você gosta da água?
Você gosta de água gelada ou água... Vamos fazer um brinde aqui. Saúde. Saúde. Você gosta de água gelada ou temperatura natural? Ah, mas eu não sei. Não, mas espera aí, se você sabe e você diz, por exemplo, eu não bebo água gelada, porque o meu instrumento de trabalho é a voz. E atrapalha. E atrapalha, detona com a voz. Né? Nos cursos de oratória eu explico isso. Então, eu deixo a água ficar ambiente, mesmo que ela esteja gelada, e aí eu vou tomar. E se de repente eu não souber dessa informação, mas o Iá souber, cuidado ao beber água. Dicas da manhã, cuidado ao beber água, não beber água tão gelada, porque isso vai prejudicar sua voz, Marcelinho. Você tem palestra hoje à noite, não esqueça disso. Exato. E aí, esse é o grande detalhe. Você saber exatamente como que você pode utilizar para poder trazer tanto a inteligência artificial como a inteligência do seu ser, a inteligência emocional, ao seu favor. Legal. Então, meus queridos, olha que interessante, muito informativo esse podcast, hein? Tá quase um curso, um treinamento isso daqui. Acho que isso aí deve ser só a amostra, sabe? Eu não sei, eu tô suspeitando. Não sei se você tá aí, eu acho que você pode suspeitar que tem coisa pra vir aí. Esse podcast que tá mais um treinamento. Gente, o que a gente tá mostrando pra vocês aqui é a base de uma metodologia chamada método notável. O que significa essa metodologia? É quando você entende todo o seu contexto pessoal, todos os seus recursos, limitações, seus objetivos. E você coloca esse contexto de uma forma estratégica dentro de uma inteligência artificial. E a partir daí, você vai ter uma IA que vai ajudar você com um plano de ações extremamente eficazes. Personalizados de forma ultra personalizadas para você. Onde ela vai conseguir passar para você todos os caminhos, os atalhos que você pode utilizar. Porque ela vai ser especialista em você. Exato. É incrível isso. E essa questão dessa primeira base que a gente acabou de discutir, o Marcelinho aqui, a gente falou do sistema representacional. Exato. Que é como a gente percebe, como a gente sente, que realmente faz toda a diferença. E Marcelinho, e agora me conta uma coisa. Próximo nível a gente fala de perfil comportamental. Sim. Tem uma moedinha ali com um gato que a gente colocou, um lobo, um tubarão, uma águia, e a gente colocou ali como eu sinto. Isso. E agora eu queria perguntar pra você, que é o especialista da mesa de desenvolvimento humano, por que isso é importante? Por que a IA... Qual que é a importância disso pro nosso desenvolvimento? Legal. Né? E por que a IA precisa saber essa informação? Vamos entender. Bem claro isso. Todas as informações que você percebe pelos seus 5 sentidos. Tato, olfato, audição, visão e paladar. Ponto. Isso é ciência, gente. Isso é ciência. Não estão inventando coisas. Não, isso é ciência. Marcelinho e Rafa simplesmente estão pegando a informação e colocando dentro de uma ferramenta para poder te ajudar. Então, você capta a informação pelos seus 5 sentidos. Quando você capta pelos 5 sentidos, cria uma trilha neurológica e vai ser decodificada essa informação. Quando eu decodifico essa informação, eu vou começar a manifestar. Eu vou sentir aquela informação e eu vou agir conforme eu entendo e eu compreendo. E existem vários perfis, vários testes que mostram o perfil de cada pessoa. Nós não podemos dizer que só existam pessoas assim, assim, assim. Não, existe uma mescla de pessoas. Mas a predominância, e a gente trabalha sempre, a ciência trabalha com padrão. Aquilo que pode ser medido é um padrão. Então, como que se comportam as pessoas que recebem uma informação assim e que interpretam ela desse jeito? Elas se comportam mais ou menos desse jeito, isso é o padrão. E aí, dentro dessa nossa linha de raciocínio, tem os bichinhos ali pra gente poder entender. Gatinho, lobo, tubarão e águia. Eu percebo conforme o meu jeito a informação e eu vou manifestar como eu entendo aquilo. Como eu manifesto? O gatinho é aquele que vai manifestar as coisas mais amorosamente. Ele vai sentir as coisas, ele vai se comportar. É aquela pessoa que é mais maleável, mais querida, mais calminha. É aquele que gosta de ajudar os outros. O tubarão é aquele cara que gosta de executar, aquele cara que gosta de fazer, aquele cara que tá pra frente. É aquele cara do... aquela musiquinha do tubarão. E aí, assim, no meu treinamento eu tenho os bichinhos, eu levo. E aí, assim, o cara, se você disser pra ele assim, que tal se nós fosse? Ele já foi. Já voltei. Já foi, voltou. Que mais? E aí, tem também o lobo. O lobo é aquele cara que... Quer fazer direito. Vai fazer organizado. Organizado. Não gosta de bagunça.
O lobo... Eu acho que tinha um lobo aqui antes de a gente começar a fazer o podcast, porque tava cheio de papel, cheio de caderno e coisa aqui, e alguém veio aqui e tirou tudo aqui, deixou organizadinho, né? Deixou tudo limpinho e tal, porque ele gosta disso. Gosta disso. Né? De repente ele ia dizer assim, Rafa, ajeita teu paletó assim que não tá muito legal assim, ajeita o paletó assim, tem um... Então assim, o lobo gosta disso. E a águia é aquela que cria, que viaja, que impulsiona. Você tem que ter os 4 dentro de você, só que provavelmente você tenha 1 ou 2 de predominância. 1 ou 2. E aí eu senti do meu jeito, eu começo a agir do meu jeito, eu começo a saber o que eu preciso fazer para poder ter. E tem pessoas que às vezes estão trabalhando numa posição, numa função diferente do seu perfil. E isso pode ser problema, porque a pessoa não vai entregar. A pessoa não vai conseguir se relacionar bem. E vai se frustrar. E vai se frustrar. E não vai entregar o resultado, e vai ser demitido, e depois não sabe por que não para em lugar nenhum, ou porque não consegue achar, porque tá dentro de uma característica diferente da sua. E o bacana agora, pra trazer um contexto tecnológico aqui, Sim. O que é? Se você chegar nesse nível, né, que você tem que entender o teu comportamento, aí tem a questão que as posições que nós ocupamos na nossa vida, ela invoca aquele comportamento. Porque não adianta, se você tá numa posição de comando, uma posição de entrega, você tem que pegar e invocar lá o tubarão, mas às vezes ele é pequenininho. Aí você fala, vai Baby Shark! Procurando o Nemo? Vai Baby Shark! Mas você precisa Sim. disso. Só que a gente não tem às vezes essa questão. E por que eu quero trazer essa questão? A partir do momento que a gente entende essa dinâmica toda, você vai chegar na criação da tua IA estratégica e você vai dizer quem que você é. Ai, Rafa, mas como é que eu descubro? A gente entrega pra você um teste que você consegue entender sistema representacional, você vai entender qual que é o teu perfil comportamental. E a partir do momento que você entende isso e você coloca pra IA, o que vai acontecer? Você vai colocar assim, vou trazer um exemplo de uma pessoa, tá? Eu quero ser diretor de tecnologia. A IA vai falar assim, veja bem, Seu gatinho. você tem certeza? Você, Rafa, é tubarão, você vai entregar resultado, mas você tem um gato mais evoluído. Será que não é melhor você ir para uma área comercial? Será que não é melhor você trabalhar, que a gente estava trabalhando agora aqui, com desenvolvimento humano, Isso. RH? Isso. Será que não é melhor você fazer esse movimento? Por quê? A partir do momento que você se entende, aí você coloca para uma inteligência artificial que compreende o processo, que vai criar um plano estratégico para você, ela vai levantar esses alertas, e daí o que você vai fazer? Vai ter que tomar uma ação. Porque às vezes fala assim, não, eu quero ir pro buraco, daí ela não vai se segurar. Porque Isso. uma coisa que tem que trazer, Marcelo, que é legal pro pessoal, hoje a IA, você tem que comprar ela como se fosse um sistema de... não é 100% autônomo, ele é um sistema semi-automático, ele é Isso. assistido. Então você imagina você estar com um carro dirigindo ali, né? Eu até tenho uma história legal pra contar disso aí, que eu tava dirigindo meu carro e ele tem, conforme tem as curvas, ele vai sozinho Sim, dirigindo. sim. Ele vai virando. Mas o que acontece? A cada 30 segundos, você tem que encostar a mão no volante. Pra saber que você tá ali. Pra saber que você tá ali. Porque é um sistema autônomo. Isso. Só que você tem que tomar cuidado, porque você pode hackear isso. Isso. Eu botei um peso, um contrapeso no volante, aí ela vai embora Sim. e ela não pede mais. Mas se você colocar um contrapeso, você tem que assumir a responsabilidade. Exatamente. Quando acontecer alguma coisa. Não ficar de mimimi. Exato. Ah, não me falou. Então, a IA hoje, ela ajuda muito. Mas você tem que... Você colocar a tua mão. Exatamente. A cada 30 segundos, né? E outra coisa muito importante assim, trazendo isso do que o Rafa trouxe. Eu tenho um perfil, tenho um determinado perfil. O perfil muda. Pode mudar. Ele pode alterar algumas coisas, mas assim, a essência, tu não vai mudar. Mas pra você mudar, você tem que fazer uma grande transformação na tua vida. Ou então você conseguiu se achar na vida. E aí você viu que você não era o que você imaginava que você era. Mas esse é um processo muito profundo e muito difícil de acontecer. O grande detalhe é assim, eu preciso ser um tubarão, mas eu sou gato. Eu posso fazer coisas que o tubarão faz? A IA vai te dizer assim, pra você fazer coisa do tubarão, você tem que fazer isso. Você pode até ir lá e fazer e voltar pro seu perfil. Mas você tem que estar consciente disso. Isso que o Rafa falou. Que cada um de nós tem uma característica. E a gente tem que ser aproveitado naquilo que a gente sabe fazer. Imagine se todo mundo fosse extremamente comercial. Aí só ia ter comercial na empresa e ninguém ia organizar, ninguém ia tratar das pessoas, ninguém ia criar coisas novas, então... Exato. E se nós criássemos só coisa nova, todo mundo? Ninguém ia organizar, ninguém ia vender, nós ia criar cada vez mais coisas e pronto. Então é isso que é importante. Você
trazer essas informações claras e ter essas informações para você poder tomar suas decisões. Nossa, tranquilo. E eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu quero demonstrar, pessoal. Eu vou já mostrar a IA uma IA pra vocês aqui, que chama Notável AI, que é a IA do processo, né? Pra você entender o que significa isso. Né? Aí eu queria que você trouxesse um exemplo de uma pessoa, de alguém. Legal. Aí pra gente ver como é que ela vai se comportar. Vamos trazer. Ver que plano que ela vai trazer pra gente. Vamos né? trazer. Então, aí a gente entende como a gente sente. Então, a gente resolveu a questão de como a gente percebe. A gente resolveu a questão de como a gente sente. E tem a questão também ali de como a gente se valoriza. Por que a gente faz o que a gente faz? E quando a gente percebe que a gente tá sendo valorizado por isso? E como que a gente valoriza os outros? Porra. Que B.O. Gente, isso é uma das coisas muito mais fortes que a gente possa imaginar. Exato. Você falou agora há pouco sobre autoestima. Lembra que ele falou de autoestima? E aí eu pergunto pra você. Você recebe coisas que você gosta? Ou você recebe aquilo que os outros te dão? E vamos lá, vamos voltar. Aquela história lá de trás, né? Quando você era criança, Rafa, e você ganhava um presente que não era o que você ganhava, o que você tinha que dizer? Deus que ajude, né? Você muito obrigado. Não precisava. A criança queria ganhar brinquedo, ganhava roupa. Aquelas meias coloridas. E aí você, não quero roupa, mas a mãe dizia, tem que agradecer e tal. Ou seja, você foi acostumado a vida inteira a receber coisas que você não gosta. Cada um de nós se sente valorizado de uma certa forma. Conforme o nosso perfil, conforme o nosso estilo, conforme nós somos, tem pessoas que gostam de ter um tipo de manifestação do valor que você tem. E por que isso é importante? Porque nós nascemos para viver em conjunto. Nós não nascemos para viver sozinhos. Como nós somos seres relacionais, as relações são muito importantes. E quando você consegue descobrir qual é a linguagem que você tem para poder sentir o valor que você tem, fica muito legal, porque daí a pessoa pode te dar aquilo que você reconhece. Vamos lá. E o fato de você saber também, você tem essa consciência, você quando outra pessoa te entrega, você fala, ele tá tentando. Tá tentando, exatamente. Você tá tentando, pela intenção. Exato. Obrigado pela intenção. Exatamente. Né? Então é que você não tem que aceitar presente, você tem que aceitar também. E assim, eu gosto de ganhar presente, qualquer coisa. O cara pode me dar qualquer coisa, mesmo que eu não use, mas eu vou gostar. Então assim, vamos lá. Tem aquele colaborador, por exemplo, dentro da empresa, que você dá aumento de salário pra ele e ele não fica feliz. Dá presente pra ele, dá lá um mimo pra ele e ele não fica feliz. Mas de repente tu olha pra ele e diz assim, mas tu tá bonito hoje, hein? Pronto, o cara ganhou o dia. Ganhou o dia. Porque às vezes ele precisa de palavras. Gente, de repente você vivia essa história. Eu conto sempre esse exemplo nos meus treinamentos. De repente um casal, o cara faz de tudo pra abençoada, né? Faz de tudo pra patroa, e aí de repente a patroa, você não me ama, porque não sei o quê, porque você não tem jeito, você não consegue demonstrar seu amor por mim. Daí ele fala, mas eu faço tudo por você, mulher. Daí ela olha e diz, mas você não fala. Então tem pessoas que precisam de elogio na fala, palavras de afirmação. Você é competente, você é bom, porque se sente valorizada. Tem pessoas que às vezes gostam de ganhar presente. E não é um presente em si. De repente é uma bala. Mas o que aquele presente significa? Eu lembrei de você quando eu estava ausente. E aí a pessoa se sente valorosa. Outras coisas, pessoas gostam que sejam ajudadas. Às vezes, ajudando uma pessoa, a pessoa vê que você tem valor, porque a pessoa deixou do tempo dela para poder ajudar você. Então, pessoas que gostam ali de atos de serviço. E tem pessoas que gostam da presença física. Às vezes está sentadinho do lado, cada um mexendo no seu celular, mas está ali, quietinho, um do lado do outro, não fala nada. Daí, de repente, a pessoa levanta, a outra fala, onde é que você vai? Fica aqui comigo. Ah, mas tu não fala nada. Mas eu gosto de você aqui. Ou então você encontra aquela pessoa na rua, seu amigo, que há muito tempo você não encontrava. 2 minutos você encontra, você dá um abraço, você fala com aquela pessoa, você sai revigorado. Porque aquele tempo foi de qualidade. E tem pessoas que gostam de apertar a mão. Tem pessoas que gostam do abraço. Tem pessoas que gostam de estar junto. Vai caminhar com você, passa a mão por cima de você. Porque ela gosta do toque físico. Ela precisa sentir o calor humano. Isso é como a pessoa se valoriza. E isso também tem teoria. Isso também tem como a gente descobrir. E olha só que legal. Se você descobre o jeito que o outro gosta, você vai tratar como ele gosta. E aí, sabe o que a gente tá fazendo, Rafa? Agora eu vou lá atrás.
Talvez vocês tenham lido já, eu li, tenho certeza que você já leu, um livro grosso, assim, que muita gente lê. É um livro, um dos livros mais antigos do mundo, né? Bíblia. Que é a Bíblia. E lá tinha um cara que dizia assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a si mesmo não é amar do mesmo jeito que a gente se ama, é amar do jeito que ele se ama. Você se ama do jeito que você se ama, se você sabe quem você é. Assim você tem que ajudar e amar o outro do jeito que ele reconhece isso. Isso é valor. É você fazer pra ele não aquilo que você gosta, mas aquilo que ele gosta. É isso. Né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem a você. Se eu gosto de presente, eu quero que me deem presente, mas se o outro não gosta de presente, eu não posso simplesmente dar presente. Se ele gosta de um elogio, de uma palavra, se ele gosta da minha companhia, eu tenho que fazer isso. É esse o detalhe. A gente não consegue compreender esse mandamento porque a gente quer fazer do jeito da gente. E aí a gente tá respeitando só o nosso jeito e não tá respeitando do outro. E aí ferrou. E quando a gente fala de projeto e de conquistar coisas, né? A gente tá falando com empresários, empreendedores e de líderes que gostariam de chegar num determinado ponto. Você precisa de pessoas, precisa de gente para fazer isso. E a partir do momento que você tem a consciência que isso é algo extremamente importante pro processo de liderança, imagine você, quando for montar um planejamento, montar o plano, junto com a tua inteligência artificial aqui. Eu quero montar esse plano de conquista. Aí você coloca o plano de conquista. Você vai precisar de pessoas responsáveis para executar algumas coisas. Tem que delegar alguma coisa é você, outras coisas são outras pessoas. Imagine você levar em consideração isso e você treinar a tua IA, quem que é o time, e você passar para a tua IA quais são as características dessas pessoas que estão dentro do teu time. E a IA vai chegar e vai passar um plano específico para você. Olha, hoje eu sugiro que você chame o pessoal para um feedback. Perfeito. Olha, leve uma lembrancinha pro pessoal, especialmente pro fulano de tal. É. Então, às vezes, você não precisa estar com aquilo na consciência, porque tanta coisa tem que fazer. Você tem que fazer o quê? Fazer gestão. Usar a inteligência artificial para te ajudar a fazer gestão. E você vai fazer o que você deve realmente fazer, que é liderar pessoas. Rafa, eu vivo dentro de empresa há muitos anos da minha vida. E assim, um dos grandes problemas das diretorias, das lideranças, é justamente não conhecer a equipe que tem. Você que é líder, você que tá aí com a sua equipe, você sabe realmente quem que é a sua equipe? Às vezes, a gente traz as coisas meio de cima para baixo por uma decisão, e isso impacta diretamente no resultado da empresa. Porque o resultado é feito pelas pessoas. É as pessoas que vão fazer o resultado. São as pessoas que vão realizar os processos que a empresa precisa para poder chegar no resultado. Só que se as pessoas não forem tratadas, se as pessoas não forem identificadas, se as pessoas não forem condicionadas a fazer as coisas do jeito que elas são, elas não vão conseguir entregar. E às vezes não é por birra, não é porque as pessoas são burras, é porque às vezes elas não compreenderam a mensagem. Lá na base, lá no início, não compreenderam a mensagem. E aí não se comportam direito, não realizam e na verdade não conseguem se sentir parte pertencente do grupo. Então assim, o processo empresarial é muito mais pessoas do que estratégias e processos. Ah, Marcelo, uma empresa sem estratégia não vai pra frente. Concordo. Não vai. Sem processo não vai pra frente. Também concordo. Sou da administração. Mas sem as pessoas não vai pra lugar nenhum. Não adianta ter um processo. Ó, olha a IA. Olha a IA, gente. A IA vem pra ganhar muito tempo. A gente vem ganhar muito tempo e muita agilidade nos nossos processos. Mas precisa de quem pra alimentar a IA? As pessoas. Um ser humano. O ser humano, as pessoas. As pessoas que vão alimentar. É o combustível da inteligência artificial, são os dados. E quem vai colocar os dados são as pessoas. Então, são assim, as pessoas. E ela vai estar sempre ali olhando você e trabalhando você justamente conforme a sua identidade. E aí, como você percebe, como você sente e como você valoriza. E deixa eu virar uma chavinha aqui agora. Vira. Essa chavinha é a chavinha do mimimi. Eu vou começar a choradeira. Então chora. Ah, cara, mas como é que eu vou implantar tudo isso? Eu tenho que virar um especialista em desenvolvimento humano da minha firma? Como é que eu vou entender tudo isso? Mimimi. E começa os mimimi. Os mimizentos. Hora dos mimizentos. Eu queria falar uma mensagem pra você que acha que não dá pra fazer esse tipo de coisa no seu negócio. Realmente, com o conhecimento que você tem, com o tempo limitado que você acha que tem, você não vai conseguir. Sozinho. Não vai. Então, as empresas contratam consultorias, profissionais pra ajudar você nesse processo e te ensinar. Mas você tem que parar e fazer acontecer. Mas eu quero te contar uma coisa. Utilizando a IA estratégica que a gente está apresentando para vocês aqui, você vai ter uma velocidade que você não precisa você estudar. A IA vai trazer para você uma sugestão. Você vai começar a olhar roteiros de possibilidades.
Fala, hoje eu preciso ter uma reunião. Viu? Seguinte, tem reunião hoje, o projeto não tá andando. Sugira pra mim aí como que eu posso ter um feedback pessoal com cada um. A IA vai trazer, você vai olhar e falar, nossa, realmente. Quando você vai, quando você volta no teu médico, você acha que ele lembra de você? Ou ele vai lá No e computador. lê? Ele vai no computador, ele vai ler. Peraí, como é que foi os meus últimos encontros com essa pessoa? Como é que estavam os seus exames? Como é que tava o seu exame? Ele vai ler, quando você chegar e fala, ô meu querido, como é que você tá? E me conta, como é que tá a família? Porque ele leu lá. Um bom médico faz isso. Tem médicos que estão nem aí. Mas, então, olha interessante. A partir do momento que você faz isso, você tem uma IA, né, que faz esse processo pra você, aí você não tem mais desculpa. Então, se isso é a sua objeção, se é a tua objeção pra você se tornar um líder, um empresário de sucesso, realmente bem sucedido, que você vai ter um time que vai falar em unidade com você, que vai conseguir fazer com que você alavanque seu negócio, que você tenha confiança nessas pessoas. Essas pessoas vão começar a confiar em você. Aí você vai começar a ampliar novos horizontes. Eu acho que agora é a hora de você estar entendendo um pouco mais como as coisas Mais estão fácil ainda. Vamos lá. Vamos trazer mais uma coisa ainda. Traga. Como é que o nosso cérebro funciona? Qual é a ideia do cérebro? Qual é a ideia principal do cérebro? Primeira coisa, a gente veio aqui para bem-estar. A gente veio aqui para viver, para ter bem-estar. E o cérebro, ele vai trabalhar com demanda de energia. Com demanda de energia. Aí sistema simpático, sistema parasimpático, sistema autônomo e tudo isso. Vamos lá. O cérebro aprende que para escrever, ele vai ter que girar a caneta, sair a pontinha, pegar e vai ter que fazer. Esse processo de aprendizagem leva tempo. A criança vai demorar uns tempos para aprender isso aqui, mas depois que aprendeu, ele não vai mais gastar energia para descobrir como é que faz isso. Então ele vai trabalhar com a economia de energia. Escrever, pronto, ele já pega ali e já sabe, é automático. Vai fazendo. Então o nosso cérebro, ele sempre vai procurar a economia de energia. Ele vai procurar descansar. Então vamos lá. Eu não tenho tempo, mas eu vou ter que estudar, não sei o que. Não, você tem que ter o conhecimento. Mas você não tem que ter o domínio. E de repente a IA vai fazer o que com você? Ela vai fazer esse processo do autônomo. Me dê sugestões. Ela vai te dar sugestões de como trabalhar esse feedback com o pessoal, como fazer as ações. Mas daí você vai olhar e vai dizer, legal, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você vai ser um tomador de decisões, na verdade. E aí então otimiza o teu processo. Só que é claro, só que pra você fazer isso, aí vem, né, Rafa, você vai ter que estar aqui junto com a gente. Sim. Você vai ter que saber como é que você funciona. Pra daí você vivencia isso, você sabe, agora eu sei, beleza, agora aqui vai me ajudar mais ainda. Aí quando o empresário vem conversar com a gente, fala, eu quero colocar uma IA no meu negócio, você fala, pera aí, como é que você tá? Porque se o teu negócio é mais rápido que você, se o seu CNPJ ele é maior do que o teu CPF, meu irmão, acabou. Você não vai conseguir. Então primeiro você precisa ter uma IA pra você. Isso. Aí você cria a tua IA estratégia do teu negócio. Aí você começa a criar as IAs táticas. Exato. E depois as IAs operacionais. O que tá acontecendo um erro hoje é o quê? Os empresários implantando as IAs operacionais no negócio. E eles estão se entretendo com isso. Ou seja, já é difícil sair do operacional e ir pro tático e pro estratégico. Aí você fica entretido com as tecnologias, com as inovações. Aí o que acontece? Você acaba não se preocupando com a direção do seu negócio. Então, a gente tá num momento ímpar aqui agora. Que se você entender isso, você vai conseguir utilizar seu tempo de uma forma muito mais interessante. Trabalhando com coisas importantes, ao invés de coisas urgentes. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Rafa, isso que você falou, tem mais um outro gancho aí. Gente, isso está acontecendo com os empresários agora, por causa da inteligência artificial, certo? Vamos botar lá nos operacionais, vamos fazer as coisas operacionais com a IA. Gente, o ser humano, acabei de falar que o cérebro trabalha com economia de energia. Isso aconteceu há muito tempo dentro do processo empresarial. Gente, existe o que o Rafa está trazendo, existe uma pirâmide, se você não sabe, que é a pirâmide onde tem os níveis dentro de uma empresa. A base é o operacional. O segundo nível é o tático, que é a base operacional, o chão de fábrica, ou quem bota a mão na massa para fazer. Segundo nível é o tático, que é a liderança, a média liderança, gestão ali dos processos. E o último nível, que é o terceiro nível, é o nível estratégico, que é a diretoria, que é a cabeça pensante. Olha só, as empresas convidavam consultores, treinadores, para ir fazer os trabalhos dentro das empresas e mandavam trabalhar onde? No operacional. Porque acho que a base tem que ser... Gente,
Mas a base, às vezes, não tem um nível de entendimento para poder fazer o processo. O processo, para ser adequado, tem que ser de cima para baixo. Trabalhar primeiro o estratégico, para depois o tático, para depois o operacional. Então é isso, não adianta o empresário, né, pensar, não, vou botar na minha linha operacional, simplesmente aí, que não vai adiantar. Não, ele vai resolver algumas questões Muito pontuais, e resultado, mas ele não vai ter resultado exponencial. Exatamente, o resultado Não exponencial consegue. é de cima para baixo. É de cima para baixo, não Exato. tem jeito. E falando de cima pra baixo, agora eu queria mostrar pra vocês ali o último nível, que é como eu lido. E quando eu falo como eu lido, vem essa questão que eu comentei. Que a partir do momento que você entende o que é importante, você sai da zona da urgência e você começa a ficar um pouco mais tranquilo. Não fica estressado, fica longe de burnout. E eu queria entender um pouco, Marcelinho, agora, de que você colocasse um pouco também, explanasse, como que a forma que a gente lida com o nosso tempo impacta diretamente no resultado e no sucesso dos nossos projetos. Eu gosto muito de falar de tempo, né? Gestão de tempo. Porque vamos pensar assim, temos 24 horas no dia. Por que umas pessoas fazem e outras pessoas não fazem? Exato. Às vezes as pessoas que têm mais ocupação são as que mais entregam. Uhum. Aquele negócio da empresa assim, diz assim, tem um negócio pra fazer, entrega pra quem? Dá pro fulano que o fulano faz. Não, mas E ele já tá... Dá pra quem ele faz. Ele vai fazer. Mas o que esse cara tem diferente dos outros, né? Então assim... Cara, tempo, todo mundo tem 24 horas. Ninguém tem mais de 24 horas, nem menos de 24 horas. Todos nós temos 24 horas. Por que uns conseguem fazer e outros não? Existe uma divisão, existe uma tríade dentro dessa linha de raciocínio, que é a tríade do tempo onde tem circunstancialidade, importância e urgência. O que é a circunstancialidade? Dá pra gente até fazer uma dinâmica por isso daqui a pouquinho. Eu perco tempo com o que não me traz resultado. Você vai lá no teu Instagram, vai nas suas atividades e vê quantas horas que você fica por dia lá. Aí você vai ver a circunstancialidade. Se aquilo ali você fez negócio, se aquilo ali te trouxe resultado, ok, ótimo. Beleza, show. Esquece que nós falamos. Agora, se você tá ali e não te trouxe um contato, não trouxe um lead, não trouxe um prospecto, não trouxe um fechamento de negócio, você só perdeu tempo. E aí você gastou parte das suas 24 horas. Circunstancialidade. Tudo aquilo que eu faço que não me traz resultado. Aí são conversas, são bate-papos, são redes sociais, são coisas que às vezes não te trazem resultado momentâneo. Às vezes você tem um colaborador novo, às vezes você tem que ensinar o teu filho a fazer uma conta para a escola, você gasta um tempo tremendo. Naquele momento não traz resultado, mas ali na frente vai trazer resultado. Então treinamento e desenvolvimento é importante. É importante, você tem que fazer. Você perde um tempo inicial, mas depois você ganha o resultado, porque depois você não vai precisar ensinar mais. Mas no primeiro momento, ele te traz, né, não resultados imediatos. Então, primeira fase é a circunstancialidade, onde eu perco tempo fazendo coisas que não são legais. A fase mais importante é o importante. Olha só que analogia linda. Você tem que concentrar a maior parte do teu dia nas coisas que te trazem resultado, nas coisas que te trazem felicidade, nas coisas que te trazem prazer. 70% do teu tempo tem que estar ali. Tem que estar ali. E você tem que reservar um tempo pros BO. Urgente. Já diz o nome, é urgente. Vai acontecer. Vai furar o pneu do carro, vai queimar um maquinário, tem que tomar uma ação naquele momento. Exatamente. Então, assim, isso vai acontecer. Entre 10% e 20% vai acontecer no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu ano. Então, o grande vilão do tempo não é urgente. As pessoas, às vezes, dizem assim, mas eu tô sempre apagando incêndio. Por quê? Porque você não tá organizado. Não tá no tempo da importância. Não tá no tempo da importância ou tá perdendo muito tempo lá na circunstância. Mas eu vou falar uma coisa. E o pior é que o perfil comportamental reflete totalmente lá em cima, né? Vamos lá. Se o cara Vamos pegar os 4 perfis? Vai. Vamos fazer bem ligeirinho? Vamos pegar bem ligeirinho? Assim, ó, beleza. O gato perfil gosta... gato. O gato gosta das pessoas. Então, assim, o que ele faz? Meu Deus, vem cá, vamos conversar. Você não tá bem? Quer uma água? Vamos tomar um cafezinho? Eu te ajudo. Da circunstância. Eu te ajudo aqui no teu projeto. Vamos fazer. Não, você tá com dificuldade, dá pra mim que eu faço. Não, eu levo pra casa, eu faço. E ó, o tempo dele. Se ferrou. Porque ele tá ajudando os outros, não traz resultado pra ele e a urgência dele tá lá em cima. Beleza, tô falando a parte ruim, tá? Se ele sabe dosar, fica bom. Aí eu te ajudo, mas peraí, deixa eu fazer o meu primeiro. Aí vai a coisa certa. Tubarão. Não, pode deixar que eu faço isso aqui, eu também faço isso aqui, eu sou bom nisso. Eu também sou bom nisso. Não, me dá aqui, eu sei fazer, tá, não sei o que, eu faço tudo. Depende. Burnout. O cara estoura, dá um infarto e o cara morre. Porque ele quer provar tanto que ele sabe fazer, que ele estoura tudo e ele acha que tudo... E outro, sem falar o negócio. Não, eu sei fazer isso aqui rapidinho. Ele vai lá e faz rapidinho. Só que o rapidinho dele, às vezes, não foi certo. Aí ele tem que parar e refazer. Então, aí ele já perde tempo. Aí, beleza, saiu dele. Se ele souber, de repente, fazer, ser ágil, mas ter uma planejadinha, fica legal. Aí o lobo.
O Lobo, não, peraí, mas pra gente fazer isso a gente tem que planejar primeiro. Vamos pensar, vamos fazer a reunião Vai pro tempo da importância. Exatamente, vamos E fazer fica só lá. a reunião da reunião da reunião. Vamos fazer a reunião pra marcar a reunião pra próxima reunião da semana que vem. Exato. E aí ele planeja, organiza e não faz nada. Aí ele planejou muito tempo e gastou todo o tempo dele no planejamento e não executou. Então vai ferrar o tempo dele, vai dar urgente. Se ele souber planejar e executar, legalzinho. E a águia? Ah, vou criar isso agora. Não, esse aqui ficou lindo. Não, mas pode ser melhor. Não, vou fazer assim. Não, mas pode ser melhor ainda. Ah, mas eu quero que fique mais assim, que chame mais atenção. Os caras de marketing são tudo águia. Os caras de marketing é tudo a criação, né, cara? Então assim, quem vai ficar melhor assim? Não, porque esse layout não tá legal, não sei o que, não sei o que. Só que daí viajou muito e gastou o tempo. Sim. Então o grande detalhe é assim, a gente tem que saber dosar. Conforme o nosso perfil, saber dosar. E lembra quando a gente falou de perfil? Você pode fazer as coisas de outros perfis. Mas aí você consegue trazer. E eu sempre tenho uma frase pra urgente. O que é urgente? Urgente é tudo que era importante até ontem. Urgente era tudo que era importante até ontem. Se você não fez ontem, hoje é urgente. Então, nós temos que concentrar na importância, deixar um tempo reservado para o urgente e gastar o mínimo possível na circunstancialidade. Meus queridos, isso é a base pra gente poder construir uma IA que vai ter só 5% da capacidade. Exato. O restante... O restante a gente precisa de ter mais um catatel de coisa. Se a gente for falar aqui, a gente vai passar 5 dias falando. Não vamos conseguir falar. Não dá. Não, e assim, a gente já cortou muita coisa, né? Já cortou muita coisa. Senão a gente ia longe. Então, com isso daqui, meus queridos, é a base, tá? Pra ajudar vocês a construir a IA de vocês. Rafa, eu quero fazer isso agora. Manda um direct pra gente que a gente vai te ajudar você a construir. Rafa, eu quero acompanhar, eu quero entender melhor. Acompanha a gente no Instagram. Acompanha o Marcelinho. Qual que é o teu arroba, Marcelinho? @Marcelinho Soares Oficial. Legal. E o meu é Sou Lima Rafael. Segue a gente lá que a gente vai estar colocando conteúdo e tá te explicando, te ensinando como fazer isso aí. E lá também no meu perfil, você pode clicar lá na bio. Você vai ter o acesso para entrar dentro de um grupo de WhatsApp. Que nesse grupo do WhatsApp a gente vai estar fazendo um movimento muito interessante. Que movimento que é esse? No dia 10 de outubro... marca, 10 de outubro, pode colocar na tua agenda que eu espero aí. Dia 10 de outubro vai acontecer o Notável Experience, IA de alto impacto. Lá, eu, Marcelinho, Jonas e também o Davidson vamos estar falando para você, entregando conteúdo com extrema qualidade e densidade para ensinar você a criar sua IA de alto impacto. Rafa, mas como é que eu faço para descobrir essas informações? Gente, quem cair para dentro lá do grupo, eu vou passar um passo a passo que você pode executar pra gente poder mandar pra você os testes. E você vai receber esses testes, você vai executar e vai ter essa informação. E quem cair pra dentro, estiver lá com a gente no grupo, quem estiver com as informações em mãos, vai ter um presente incrível lá no evento pra vocês. E eu queria mostrar pra eles essa IA rodando. Vai ser legal. Mostra aí. Vamos mostrar? Vamos mostrar. E eu queria que você já pensasse também numa mensagem bem especial, porque eu gosto de falar aqui no podcast. O convidado tem que vir, depois tem que ir lá na bolota do zóio da câmera ali, ó. Legal. E mandar aquela mensagem especial. Nossa. Pro pessoal. Então, já vai pensando, mas já tá na ponta da língua. Porque eu quero saber. Tá na ponta da língua. Tá pronta. Mas vamos mostrar pro pessoal, então, a IA aqui. Mostra. Gente, essa inteligência artificial que eu vou mostrar pra vocês, ela é a IA do método Notável, tá? Ela se chama Notável AI e ela tem o objetivo de guiar, né? Vai guiar você nessa construção da sua inteligência artificial. Mas eu queria que o Marcelinho trouxesse pra gente, Marcelinho, uma sugestão de um perfil. E vamos pensar a gente pode discutir sobre isso aí, antes de falar com ela. Que perfil que a gente podia trazer aqui de um empreendedor, um empresário? Tá. Eu imaginei se um empresário, na minha opinião, um cara que faz bastante, faz a mão acontecer. O cara que veio de baixo, subiu, entendeu como é que tubarão. fazia. Ele é um tubarão. Ele é um tubarão. Visual. Tubarão visual. Tá? Ele gosta de palavras de afirmação, porque ele gosta de ser elogiado. Elogiado. Status. Parabéns. E ele não tá nem aí pro tempo dele, tá só correndo. Só correndo. E tá fazendo todo mundo correr. Tá tudo na urgência. Tudo doidão. Tudo Legal. doidão. E tá querendo um projeto novo. Quer um projeto novo? Mas pra que esse projeto novo? Um projeto novo por escalar o seu faturamento. Exato. Porque a empresa dele, ela tem uma dificuldade que precisa de produto, ele quer ir pra um serviço digital, talvez. Perfeito. Que ele consiga aproveitar nesse movimento da IA, talvez. Perfeito. Vamos jogar pra dentro da IA e vamos ver o que ela vai falar? Vamos, joga aí. Vamos lá. Então você que vai dar o comando e eu vou ficar escutando aqui. Vamos lá.
Olá, minha querida, muito boa tarde. Estamos aqui então no Inova Podcast. Eu estou entrevistando o Marcelinho e a gente queria testar você. E o Marcelinho, ele vai passar algumas informações para você. Então, dá um oi pro Marcelinho primeiro. Aí, a partir do momento que você se apresentar para ele, mas seja bem breve, porque o nosso tempo aqui já tá corrido. Eu quero que você passe uma informação assim, bem breve. Só cumprimenta ele aí, conta o que você faz, que daqui a pouco ele vai falar com você. Ai, Marcelinho, o que acontece? Você tem que chegar pra ela e não pode dar pausa, tem que falar de uma vez. Então ela vai se... Vamos deixar ela se apresentar. Que prazer te conhecer. Eu sou a Notável AI, uma inteligência artificial estratégica desenvolvida pela Inova 10X. Estou aqui para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos, combinando inteligência artificial com desenvolvimento pessoal. Fico animada para ouvir o que você tem a dizer e aprender com você. Legal, vamos lá. Nós temos o João, que ele, segundo o perfil comportamental dele, é tubarão. Ele também tem como sistema representacional o visual. E ele também adora ouvir palavras de afirmação nas suas 5 linguagens do sucesso. E o tempo dele está sempre na urgência. Mas ele tem um projeto novo para entrar no meio digital, mas ele quer fazer isso de uma maneira que seja realmente rentável e ele possa melhorar muito os seus lucros. Como ele pode fazer uma jornada tendo esses perfis? Seja direta e passe uma lista aí das atividades macro que ele vai precisar executar aí para poder chegar nesse objetivo. Agora ela vai pensar. Ela vai pensar, porque ela entende a metodologia. E ela vai saber. Você já passou as informações. Claro, você é direta. Vai ser direta. Ficou nervosa. E ficou. Ela viu que nós estamos cuidando dela. João, para alavancar seu projeto no meio digital e maximizar seus lucros. Aqui estão algumas atividades macro que você deve considerar, alinhadas com o seu perfil comportamental de tubarão. Sistema representacional visual, preferência por palavras de afirmação e foco na urgência. 1. Definir objetivos claros e metas financeiras. Estabeleça metas específicas de rentabilidade e crescimento para seu projeto digital. Como tubarão, você é orientado por resultados e precisa de metas tangíveis para se manter motivado. 2. Criar um plano de ação estratégico. Desenvolva um plano de ação detalhado que inclua todas as etapas necessárias para lançar e escalar seu projeto. Use gráficos, mapas mentais ou quadros visuais para ajudá-lo a visualizar o progresso e o caminho a seguir. 3. Investir em conteúdo visual de alta qualidade. Como seu sistema representacional é visual, invista em criar conteúdo atraente e visualmente impactante, como vídeos, infográficos e imagens de alta qualidade que possam captar a atenção do seu público-alvo. 4. Focar em marketing digital e publicidade pago. Utilize campanhas de marketing digital focadas em resultados, como anúncios pagos no Google Ads e redes sociais, para maximizar seu alcance e conversões rapidamente. E use métricas visuais para acompanhar o desempenho das campanhas. 5. Desenvolver relacionamentos com influenciadores e clientes. Construa relações com influenciadores e clientes usando palavras de afirmação. Elogie o trabalho deles, compartilhe feedback positivo e promova uma conexão genuína. Isso ajudará a fortalecer sua rede e aumentar seu alcance. 6. Monitorar resultados e ajustar estratégias. Analise regularmente os resultados usando dashboard e relatórios visuais para identificar áreas de melhoria e otimizar suas estratégias de marketing e vendas. Isso permitirá que você se mantenha ágil e reaja rapidamente às mudanças do mercado. E 7. Automatizar processos e focar na urgência. Automatize tarefas repetitivas e use ferramentas de gestão de tempo para se concentrar nas atividades mais urgentes e que geram mais impacto, garantindo que você esteja sempre focado no que traz mais retorno. Seguindo essas atividades macro, você poderá criar uma jornada de sucesso no meio digital, alinhada com seus pontos fortes e preferências. Que legal, eu gostei. Meus parabéns. Agora não precisa dizer para mim o plano detalhado. Mas você conseguiria, se eu trouxesse mais informações para você, referente ao ambiente aonde eu estou inserido. Trazer informações referente aos comportamentos que eu tenho hoje perante a esse ambiente que pode me estressar ou não me estressar. Porque eu estou no momento hoje da urgência, então eu estou estressado. E você conseguiria me ajudar a desenhar as competências necessárias
para poder atingir esses objetivos de forma otimizada. E uma outra questão que eu queria trazer para você. Você conseguiria me ajudar a definir quais são as crenças ou quais são os limitantes, os valores que eu posso utilizar nesse processo para mim conseguir atingir esse meu objetivo? Você teria essa capacidade? Só diga sim ou não e manda um abraço pro pessoal que está assistindo o podcast. Olá, gente. Vamos ver se ela tem essa capacidade, hein? E você foi? Bem simples. Sim, eu consigo ajudar com tudo isso. Um abraço a todos que estão assistindo ao podcast. Estou aqui para ajudar vocês a alcançarem seus objetivos de forma estratégica e eficaz. Até mais. Até mais. Obrigado, minha querida. Muito obrigado. Então, meus queridos, essa aqui é a Notável AI. Ela é só um pedacinho do método Notável que a gente desenvolveu especialmente aí para vocês. E no dia 10 de outubro, aqui em Curitiba, vai acontecer o Notável Experience, onde a gente vai explicar o passo a passo de como você pode criar consciência primeiro para você, para depois você poder treinar a tua IA e ter o seu plano de negócio, o seu plano de ação especialmente criado para você. Então, se você quer entender como isso pode acontecer, venha com a gente no dia 10 de outubro. É isso Marcelinho, aí. E Vamos agora, lá. olha pra bolota da Vou câmera olhar. lá Oh, e meu Deus do manda céu. aquela mensagem especial, pessoal. Que coisa boa. Antes de mandar mensagem, eu só queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você. Que legal. E por essa felicidade que toma conta do meu ser nesse momento, depois de ter passado a vida inteira buscando conhecimento, desenvolvimento e ajudando outras pessoas, eu quero dizer pra você que tá aí, você que é empresário, você que ajuda outras pessoas também a se desenvolverem. É importante você, às vezes, ter o auxílio e ter a compreensão de algo muito maior e você realmente poder se entregar a um processo pelo qual você consiga ter a sua essência valorizada e você possa ajudar outras pessoas mais ainda a elas compreenderem quem elas são, porque senão a gente não consegue chegar onde a gente merece. E eu quero dizer para você que é possível. É realmente palpável e tá muito perto isso de acontecer. Basta você às vezes tomar uma decisão, ter uma atitude, ter um comportamento e dizer assim: eu quero entender isso mais, eu quero estar perto disso, eu quero ajudar mais as pessoas, eu quero me ajudar, eu quero deixar isso para os meus filhos, eu quero deixar isso para os meus colaboradores. E isso é o que a gente está te convidando. E é isso que eu quero dizer para você. Vem com a gente, porque eu tenho certeza que nós vamos estar aqui entregando tudo para você. E você vai dizer assim: realmente eu precisava disso. Que bom que você está ouvindo, que bom que você está aqui com a gente. E nós vamos estar junto ainda. Nós vamos comemorar muito ainda todos os teus sucessos que você vai alcançar. Um beijo. Que legal. Então, esse episódio maravilhoso do Inova Podcast vai chegando ao fim. 1h30 quase de episódio. Passou voando. E eu queria deixar uma mensagem especial pra você. Um beijo no teu coração. Te vejo no próximo episódio e também no dia 10 de outubro. Então, se você quer entender como a inteligência artificial estratégica pode mudar a sua vida, vem com o Inova Podcast, vem com a Notável AI, que eu tenho certeza que você vai alcançar seu resultado que você sempre sonhou. Sabe aquele projeto que estava na gaveta? Tá na hora de ele sair agora e vir pro papel e do papel pra vida real. Beijo no coração. Até mais. E tchau, tchau.